Obrigada por estar connosco. Vamos falar de exercício físico, mais do que exercício físico, vamos falar do nosso coração, não é? Antes de começarmos a fazer exercício físico, é importante que saibamos em que estado temos o nosso coração, não é? É por aí que temos que começar? Sem dúvida. Em primeiro lugar, é para mim um prazer estar aqui a falar sobre este tema, que me é muito querido. Exercício físico, indiscutivelmente, é uma prática saudável, é o que eu costumo dizer aos meus pacientes. Fazer exercício físico vai viver mais tempo. Antes de fazer exercício físico, obviamente convém sabermos que coração temos nós à frente. É totalmente diferente avaliarmos depois uma criança, um adulto ou, enfim, um idoso. E depois também que exercício físico é que essa pessoa quer fazer. Exatamente. Mas, portanto, é importante fazer uma avaliação cardíaca. Importantíssimo. Portanto, isto aqui há alguma polémica, e quem é cardiologista, quem está afim dos cardiologistas, existem sempre recomendações americanas e europeias para tudo. Os americanos estão mais preocupados com a parte económica, portanto, a avaliação cardíaca sempre é uma avaliação médica e depois é polémico se vamos complementá-la com que tipo de exames auxiliares de diagnóstico. E muitos desses exames auxiliares de diagnóstico, enfim, custam dinheiro. Os americanos dizem que basta apenas uma avaliação médica. E nessa avaliação médica, muito importante, sinais de alarme. Enfim, nós sabemos o impacto mediático que tem o problema da morte... Situações de morte súbita, não é? Da morte súbita de um atleta. Enfim, e quando isto acontece com atletas dos quais nós temos um ideal de invulnerabilidade, um ideal o protótipo de Exatamente, saúde. E que são acompanhados com exames médicos, sim, com especialistas, enfim, não é? Constantemente. As pessoas que se perguntam bem, se acontece isto a este indivíduo que faz exercício todos os dias, sim, e se o exercício é uma prática saudável, então a mim, o que é que vai acontecer? E aí é que faz questão é que é importante nós falarmos de programas de avaliação médica antes da prática desportiva. Aqui em Portugal, felizmente, existe, pelo menos nos desportos de alta competição, uma obrigatoriedade de uma avaliação médica que deve incluir um eletrocardiograma. Por exemplo, nos Estados Unidos isso não é verdade. Agora, a questão, e é por isso que acho que é importante abordarmos este tema, a questão é, muito bem, os atletas, acontece com eles e são altamente avaliados. Enfim, eu sou médico também do Sport Clube Braga e eu aos meus atletas no Sport Clube Braga eu viro-os do avesso. E mesmo assim as coisas podem acontecer. O que é isso, virá-los do avesso? Virá-los do avesso é, enfim, questionário médico, exames rigorosos. E eletrocardiograma, ecocardiograma, quando é necessário prova de esforço, enfim, fazemos muito mais do que é recomendável, enfim, porque a exposição mediática destes atletas é enorme. Agora, o que as pessoas se perguntam é, muito bem, os atletas são realmente avaliados e eu vou fazer uma maratona. E, por exemplo, a questão da maratona, não sei se concorda, mas nos dias de hoje acho que todos só vemos maratonas em qualquer cidade, há uma maratona e que as pessoas, enfim, querem participar. O que é que eu tenho que fazer? Muitas vezes podem não estar preparadas para isso, não é? Muitas vezes não estão preparadas. Há pouco dizia-me, e estamos a ver agora aqui as imagens, que a avaliação depende muito das idades, do tipo de esforço, etc, não é? Estamos a ver ali os mais pequenos, estamos a ver aqui a correr um homem mais velho, também depende, provavelmente, da forma física em que a pessoa está, não é? Indiscutivelmente. Portanto, como é que se deve fazer a avaliação? As causas são completamente diferentes. Quando eu estou a avaliar um atleta, enfim, é muito mais confortável avaliar um atleta que já pratica exercício físico do que um senhor com hipertensão, com diabetes, enfim, com colesterol elevado. As causas são completamente diferentes. Porquê? As causas num jovem, a maior parte das vezes, são problemas já existentes previamente no coração daquele jovem, que não estavam previamente diagnosticados e que a prática intensa de exercício físico pode explotar um problema que já lá estaria. Então, mas quem quer praticar exercício físico, toda a gente deve primeiro passar por essa avaliação ou não? Todas as pessoas devem ser avaliadas antes da prática de exercício físico. Obviamente, depois, e a prática, o que é que, uma consulta médica, no médico assistente, deve ser filtrados algum tipo de sintomas. Portanto, o que é muito importante? Se alguma vez a pessoa teve, por exemplo, dor torácica, dor no peito quando faz exercício físico, sinal de alarme. Se alguma vez a pessoa tem um cansaço exagerado ao fazer exercício físico, sinal de alarme. Se alguma vez uma pessoa tem palpitações, batimento acelerado, sinal de alarme. Se alguma vez a pessoa teve um desmaio ou um quase desmaio
a fazer exercício ou de sinal de alarme. Isto são questões, enfim. E, portanto, e nessas circunstâncias aí é melhor também consultar um especialista, ou não? Quando se houver há esses alguma sinais. dessas questões, é importante, se calhar, um cardiologista ou um médico de medicina desportiva. E depois também, muito importante, história familiar. É uma coisa que nós perguntamos sempre aos nossos pacientes. Há alguém na família? Porquê? Nos indivíduos mais jovens, até aos 35 anos, as causas são muitas vezes genéticas, ou seja, já existe um problema na família. E temos pequenas pistas. Portanto, se o meu tio já faleceu de morte súbita, não sabe bem de quê, se calhar temos que agarrar esse paciente e investigá-lo mais intensivamente. Depois, outra muito importante, uma história de um sopro prévio na infância. Portanto, nós temos uns sinais de alarme que, quando temos esses sinais de alarme, devemos investigar mais intensivamente os atletas. O eletrocardiograma, aqui é um exame que é barato, que é acessível e que, nesta faixa etária, pode identificar as doenças que são mais vezes associadas à morte súbita, que é a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença do músculo que predispõe a arritmias cardíacas e a displasia É uma coisa de nascença? Ou não? Pode não ser? O problema já lá está. Sim. É genético. E é despoletado numa determinada situação. E pode ser despoletado por frequências cardíacas muito altas que habitualmente os atletas atingem. Há um estudo muito engraçado do professor Corrado, em Itália, que os desportos de alta competição, ou seja, os praticantes de desportos de alta competição, paradoxalmente, têm um risco de morte súbita de 2,8 vezes maior do que na alta competição. Porque a alta competição é treinar todos os dias, é sujeitar o nosso coração a frequências cardíacas e a stresses muito altos, e havendo um problema que previamente não esteja diagnosticado, pode eventualmente causar morte súbita. Enfim, comparando com uma pessoa que não seja atleta de alta competição, que já tivesse esse problema, mas se calhar não forçando o coração, poderia não haver problemas. Portanto, nos atletas, acho que são os mais fáceis. Mais de 35 anos, quando começa a haver uma prevalência aumentada de hipertensão, de diabetes, de colesterol, de obesidade, então aí a causa mais frequente é a doença coronária, ou o infarto agudo do miocárdio. Portanto, em idades mais jovens, o mais frequente são arritmias cardíacas, enfim, em corações que previamente já têm problemas em que não estavam diagnosticados. A partir dos 35 anos, é o tabagismo, são os fatores de risco cardiovasculares que podem conduzir a infarto agudo do miocárdio. Essa é a causa. E aí também os exames podem ser diferentes. Mas muito importante, um simples questionário, o que eu já disse. A dor no peito, as palpitações, a falta de ar, o cansaço exagerado, são sintomas de alerta que nós devemos ter. Em Portugal, é o que eu lhe digo. Acho que estamos melhor do que os americanos, apesar de tudo. Temos os centros de medicina desportiva. Qualquer indivíduo, para praticar exercício físico federado, portanto, tem sempre que passar por exames médicos, por exames médicos, uma avaliação médica, portanto, as coisas não. Agora, é importante, porque também é um ritmo de treino superior àquilo que é o normal. Agora, a questão é por isso que eu alerto, quantos de nós, eu tenho colegas, quem de nós não tem o jogo de futebol do fim de semana, quem de nós não tem o jogo de ténis de fim de semana, e quantos de nós não levamos o exercício físico a sério, em que treinamos com intensidade, às vezes, até sobreponível a atletas de alta competição. A questão da maratona, nós tivemos agora aqui no Porto 15 mil participantes, portanto, e tem havido um boom em termos de inscrições nos últimos anos. A maratona não se consegue correr de um dia para o outro, e nós temos... Exige uma preparação, exige tempo, não é? Felizmente tem... E um esforço que tem que ir sendo doseado, não é? E às vezes queremos fazer tudo de uma vez. Pois, às vezes é isso. E depois, esse é o risco. Às vezes nós, com a idade, eu costumo dizer, os mais novos gostam-se de operar para o lado, e às vezes os mais velhinhos também olham para o lado e eu vou ter que correr mais do que o meu amigo, e às vezes isso traz-nos problemas. Portanto, uma questão interessante também... Portanto, o consenso é importante também aqui. Importante também que seria abordar, indiscutivelmente o exercício é bom, mas... Às vezes perguntam-me, olha, mas que tipo de exercício é que o doutor me aconselha? Portanto, o exercício é bom se for feito de maneira regular, e regular é pelo menos 3 a 5 vezes por semana e pelo menos 30 minutos. E só tem benefício, ou seja, só confere melhoria do prognóstico àquela pessoa se aquilo for feito de modo continuado, a longo prazo. Portanto, quando me vêm perguntar que tipo de exercício, que é uma questão, qual é o exercício melhor? Portanto, o exercício melhor, o que eu costumo responder é o exercício que você gosta. Portanto, e não desistir.
O exercício melhor era não desistir. As pessoas gostando do exercício físico... Um mês ou dois com muito entusiasmo não é suficiente, não é? Mas isso não quer dizer que quem tenha alguns problemas cardíacos ou até já tenha passado por problemas de coração não possa fazer exercício. Também pode, não é? Essa questão tem que fazer outro tipo de exercício. Essa questão é pertinentíssima. Há uns anos atrás, enfim, há 30 anos atrás, as pessoas tinham a ideia, enfim, e mesmo a opinião médica era, uma pessoa tinha, por exemplo, um infarto agudo de miocárdio e o tratamento que lhes faziam há 30, 40 anos atrás era colocá-los numa cama e ficas ali quietinho, não vão mexer. Nos dias de hoje nós sabemos que mesmo em pessoas que têm patologia cardiovascular, e algumas delas graves, nomeadamente com doença coronária, passado infarto, sim, com insuficiência cardíaca, que está provado que um programa de exercício físico confere melhor prognóstico que a maior parte dos fármacos que existem para essas entidades. Portanto, agora, aí também, claro, temos que saber o que fazer. É por isso que é importante, e aqui em Portugal, em alguns centros já existe programas de reabilitação cardíaca. Exatamente. Onde os pacientes são acompanhados no exercício físico. Acompanhados não só no exercício físico, porque, por exemplo, no contexto do infarto, a maior parte das pessoas depois ficam com medo. Portanto, alguns infartos até surgem secundário, estavam a fazer algum esforço, têm o infarto a fazer algum tipo de esforço, a pessoa depois não vai. Portanto, o que é que são programas de reabilitação cardíaca? É ajudarmos e prescrevermos o tipo de exercício físico adaptado à patologia daquela pessoa e depois, para ter ideia, um programa de reabilitação cardíaca deverá ter um cardiologista, deverá ter um fisiatra, deverá ter um psicólogo, deverá ter um psiquiatra, porque temos que trabalhar em vários campos. Portanto, o exercício físico é só apenas um deles. Aquela pessoa, por acaso, tem hipertensão, devemos controlar a hipertensão, é diabética, devemos controlar a diabetes e, neste contínuo, tem algum grau de depressão por a doença cardiovascular que tem, também tratar a depressão, porque uma pessoa deprimida é capaz de fazer exercício durante uma semana, 2 semanas e depois vai abandonar. Claro. Vai abandonar. Pascoal Dias, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil dar-nos toda esta informação que eu penso que é útil para todos nós, para percebermos como é que devemos cuidar do nosso coração e que atenção é que devemos ter a ele antes de começarmos a praticar exercício físico.